Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é Fernanda Abade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui em Raiz que Liberta. E vamos com a continuação do livro, né? Que é espetacular esse livro. Eu acho que já tem uns 4 anos esse livro, acho que por aí. E achei necessidade de reler ele novamente. E também faço a facilitação da constelação familiar. Para quem quer ver algo, alguma coisa, fica à vontade. Mas antes, né, gente, eu sempre trago um copo de água. E também a gente vem com nossa respiração e também com... eu trago o divino na nossa presença aqui também, né? Cada um com a sua crença. Mas principalmente que quando a gente tem essa conexão, quando a gente respeita, né, a algo que vem, né, do universo, é uma concentração interna onde que a gente foge, né, dos problemas, que a gente é... Obrigada. Marcelo? Prazer, Marcelo, bem-vindo. Porque a gente é um respeito que a gente começa a ter com nós mesmos, né? Quando a gente fala com Deus, a gente parece se conecta com nós mesmos, com nossa essência do ser, né? A gente foge um pouquinho da nossa mente, né? Que a gente, como o livro fala, a gente está viciados, a gente está, como Augusto Cury fala, que a gente está com o pensamento acelerado, né? E faz com que a gente saia um pouquinho dessa mente, né? Que ela faz com que a gente fique compulsiva por ela toma conta, né? Mas é o contrário. Então o livro ele explica um pouquinho isso, né, gente? Também tá no YouTube, tá? Raiz que Liberta, e tá a capa do livro, inclusive esse aqui, tá? Eu aconselho cada um ter esse livro na cabeceira e voltar sempre. Boa tarde, tudo bem, Alexandre? E voltar... Obrigada! E voltar sempre, né, nessa leitura que é fundamental. Então, sempre às 16 horas eu abro minha live, independentemente, né, quem entra, não entra, eu falo, explico. E hoje vai ser a continuação da leitura, tá? A gente vai entrar pro capítulo 2. Já teve 2 dias que a gente teve o capítulo 1 e hoje a gente vai pro capítulo 2 do livro, né, O Poder do Agora, e o aprofundamento dele. Então vamos lá com a nossa respiração. Eu sempre trago um copo de água, lembrando que quando a gente fala algo bom, né, uma oração, algo que você, seu Deus iluminado, enfim, você faz, ou até a meditação, quando você faz algo que faz essa ressonância, esse contato, né, do puro com as suas palavras e também a mentalidade, faz com que a água do lado, depois você toma lá, se purifica, você toma e purifica dentro do teu ser também, olha só. Então vamos lá, em 3 a gente vai soltar primeiro, tá, gente, que o meu tempo é curto hoje. A gente vai soltar primeiro e depois a gente vai pegar o limpo, tá joia? Então vamos em 3, soltando, pegando o limpo aqui. Mais uma vez. Mais uma vez aqui. Soltando. Lembrando que eu sempre estou todo dia aqui, eu sempre faço a minha respiração, com isso eu também acabo me concentrando, né? E agora eu chamo Deus. Eu peço para Deus, eu peço para Ele dar essa oportunidade de nos ouvir. Então eu uso o sinal da cruz de uma forma mais profunda. Então quando a gente eleva a nossa mão aqui na testa, né, que começa todos os nossos conflitos internos, em nome do Pai. Senhor, vem interceder através dos meus pensamentos, ó Pai. Em nome do Filho, que venha um novo, que venha um puro mesmo, né? Que venha realmente a resposta verdadeira. Que me usa também, que eu possa realmente transmitir com os meus resumos através do livro também, né? Que cada um tem uma interpretação, gente. Então eu trago a minha, né?
forma de interpretar o livro também, que tenha um momento de pausa que ele pede, e que venha o Espírito de Deus para usar, né, o nosso coraçãozinho assim, para pureza, para limpeza, que venha aquilo que a gente quer, né? A gente usa a palavra eu sou, que o Santo de Deus realmente esteja aqui sempre, e sempre esteve dentro da gente. A gente começa a se abrir para isso, né? Amém? Que a gente não ouve mais tanto essa bagunça, esse caos, achando que a gente é, né, toda aquela conversazinha interna que toma conta da gente. Obrigada, Marta. Mas a gente começa a ouvir internamente, tá joia? E mais do que isso, gente, eu abro todo dia porque traz um objetivo definido na vida da gente, né? Boa tarde, tudo bem, Silvia? Constelação familiar, mas hoje é a continuação do livro. Eu comecei ele segunda-feira, tá no YouTube, né? Eu já terminei o primeiro capítulo e agora eu vou entrar no segundo capítulo do livro, O Poder do Agora, mas com o meu resumo, né? Da minha reflexão, resumindo um pouquinho, né? Cada um tem um entendimento e eu trago o meu entendimento sobre esse livro, que é de extremamente importância, né, para a gente entender o nosso mundinho das emoções, principalmente que toma conta. Mas não perca tempo! Você vai adorar esse livro. Ele mexe muito com a evolução espiritual. E o que é o espiritual? O dia de hoje, né? O dia de agora. Né? Não tem um outro dia iluminado a não ser o hoje, né? E mais do que isso, pode ficar aqui na leitura também. Hoje eu vou chegar no capítulo 2. Hoje é o caminho para escapar do sofrimento. Esse é o capítulo 2. É claro que ele é bem... De repente eu não vou conseguir ler ele tudo hoje, mas tem continuação e tá no YouTube. Raiz que Liberta é o nome. Eu tenho 2, tá? Mas tá em Raiz que Liberta em amarelo e vai ter a capa desse livro aqui, ó, tá? Comecei segunda-feira. E agora tô chegando no segundo capítulo, tá? Então vamos lá, então, gente, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Então vamos achar um caminho para escapar do sofrimento? Mas antes a gente tem que relembrar, né, o que o capítulo 1 falou sobre esse caminho, né, que já que a gente começa a percorrer, que a gente vem numa compulsão, que a gente acha que a gente é a mente. Mas como? Daí faz umas perguntinhas, como eu posso parar de pensar se eu acho que eu sou isso, né? Na verdade, a mente só serve para criação, para criar, né? E também para procriar. Olha só. E a gente usa ela de forma que ela nos controla, quer dizer, ela nos controla. Só que nós teria que ser o inverso disso. Nós que temos o poder de controlar ela. E ninguém ensina isso, é exatamente isso que ela nos traz, que nós conseguimos controlar. Então, cada um tem seu momento, né, de chegar nesse contexto, e ela ensina toda a parte de emoção, né, que comanda a nossa vida. Então é um caminho percorrido onde a emoção, ela mostra nitidamente que a mente toma conta de nós, né? Uma fobia, um medo, procrastinação, ansiedade, depressão. Então isso são sintomas que a gente vê que algo a gente não consegue controlar, porque a mente mostra através do corpo que ela controla. Compreende? Então, esse livro ele mostra esse caminho. E exatamente hoje a gente vai começar a compreender, né? No capítulo 2, a consciência, o caminho para escapar do sofrimento. E todo o capítulo, gente, vocês não vão conseguir parar de ler, porque todo o capítulo é bom. É viciante. Aí ele faz uma pausa, ele pede fazer uma pausa para que a gente faça uma reflexão sobre aquilo que a gente leu, né? Daí eu falo da minha reflexão e vocês também começarem a refletir a vida de vocês e a gente consegue continuar os próximos parágrafos, né? Até terminar esse segundo capítulo. Ontem, lembrando que tá no YouTube, o capítulo 1, tá? Já tem 2 vídeos lá, claro, eu tenho a minha oração, né? Mas é libertador, tá? Eu digo para vocês
que vocês têm que ter na cabeceira esse livro para vocês, que é o momento que vocês estão naquela crise lá, que vocês vê que você não consegue controlar vocês mesmos, né? Porque a gente controlar nossas amizades, nossa personalidade e nossas emoções principalmente, né, é fundamental. Hoje em dia é o que mais a gente procura. Então eu tô dando essa possibilidade hoje, lendo para vocês esse livro. Eu já tenho ele 5 anos, tá? É a terceira vez que eu leio agora com vocês. E sempre a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Não crie mais sofrimento no presente. Essa é a chave de hoje. Não crie mais sofrimento no presente. Se vocês fizeram sofrimento ontem, não crie hoje, que é o presente. Agora, exatamente às 16h10, né? Sim, então fica aí, né? Então não crie mais. Ponto. Já tá com uma bagagem cheia de sofrimento, é ou não é, né? Cheia de dores, mágoas, sofrimento. Então, o capítulo já veio com uma resposta, né? Que a gente não deve criar mais sofrimento. Evite para que não fique com mais bagagem pesada dentro de vocês, né? E acaba gerando mais ansiedade, mais estresse, olha só, né? Eu sei que às vezes dor é inevitável, né? Eu sempre falo que alguma coisa pode acontecer durante o dia, mas sofrer é uma opção. E muitas vezes a gente gosta de ficar sofrendo, e é ali que a mente toma conta, né? Porque ela faz assim, ó, nós somos uma bomba, né, de uma emoção. Sentiu medo, aí fica no sofrimento, raiva, mágoas, desgosto, procrastinação. É como se a gente fosse uma bomba relógio com a nossa emoção. Daí ela internaliza o nosso corpo e algumas pessoas têm uma reação, começando com fobia, estresse, ansiedade, principalmente hoje em dia, depressão. E mais do que isso, ela acaba canalizando em outros membros do nosso organismo, né? Disfuncionando todos eles, né? Desde o coração, batimentos cardíacos, a adrenalina, fazendo que vai para outros órgãos, né? Primeiramente é o coração, né? Nisso acaba internalizando em outros fatores, onde você acaba desanimando, não tendo vontade, porque acaba você gerando muita aquela carga que cada um vai se identificando. E muitas vezes a gente não consegue identificar essa emoção. Olha só. Então, para identificar essa emoção, é justamente isso que o livro vai trazendo para vocês, porque a gente vai entendendo qual que é a bomba da emoção que você está jogando dentro do teu organismo. Aí depois a gente tem um câncer, alguma coisa assim, daí a gente vai correndo buscar uma solução. Mas agora, né, hoje, no momento presente, não procure mais problemas. Vamos procurar solução. Ninguém, daí vem uma perguntinha, né? Ele coloca sempre uma perguntinha que é como se a mente falando com você. Porque a mente, quando ela tá controlando a gente, ela fica lá igual aquele inimigozinho 2 lá, negativo. Ele vem como sutil, ele vem como algo gostoso, né? Onde você... Tem pessoas que ficam nessa compulsão do sofrer, né? O que é sofrer? O que não nos pertence? Todas as causas que eu acabei de dizer, né? Desde uma dor que vai gerando essas emoções que toma conta, e muitas vezes a gente acha que isso até é viciante pra gente, né? Eu sempre falo que é vícios de pensamentos com a emoção, né? Muda só, é pior ainda que de repente até fumar do que beber, não que não faça isso, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é uma coisa assim que é sutil, que é dentro da gente, que a gente não consegue se observar muitas vezes, né? Ninguém tem uma vida livre de sofrimentos e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? Faz uma pergunta. Aquela, né? Parece uma coisinha sutil, mas não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? Faz uma perguntinha ali, mas a gente vai se aprofundando um pouquinho agora. Né? Porque muitas vezes a gente fica na ignorância e não vai buscar a resposta, compreende? Por isso que muitas vezes a gente se ofende quando alguém fala assim, nossa, você está sendo ignorante, mas é quando quando alguém fala às vezes assim, claro que tem pessoas que usam essa palavra sem entender o porquê. A palavra ignorância é quando a gente não adquire conhecimento. Quando a gente acaba adquirindo conhecimento, é como se a gente saísse de um vício para entrando para uma nova etapa, para não ter problema.
Olha só, mas cada um é o seu tempo e o seu momento, né? A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação. Uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, é uma forma de negatividade. Então, o pensamento geralmente é um julgamento, né? A gente internaliza, julga, e a gente acaba, né, transformando isso no estado emocional. Vira uma bomba, né? Julga, é um choque, julgou, né? Independentemente. Então, cada um vai se reconhecendo. Eu olhei uma planta distorcida e achei que era uma cobra. Emoção, né? Aí depois chegou perto, né? Compreendeu e viu que era uma planta, não era uma cobra, né? Mas a gente tem que ver que a gente também tem padrões de pessoas ao em volta de nós que também ativa tudo isso, gente. Calma lá, né? Não vamos ser bonzinhos, né? A gente tem que ser bom, né? E não bonzinhos, compreende? O sofrimento varia da intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. Então, como você está hoje, a sua resistência atual é que vai também determinar o grau. Porque muitas vezes você está com tanta bagagem na bagunça da gente, que a gente tem que eliminar tanta coisa, por isso as ajudas terapêuticas, psicológicas, até um remedinho, né? Vai ajudar para que você faça para estar bem hoje no momento presente, né? Isso, por sua vez, depende da intensidade que nós identificamos com as nossas mentes. Então, muito tempo a gente tá nessa compulsão de, né, se identificar com a mente, de acharmos mais do que isso, né, que nós somos aquela mente, aquela emoção, que a gente não tem controle. Olha só. A mente procura sempre negar e escapar de agora. Olha, não sei vocês, mas olha, sejam sinceros com vocês mesmos, mas eu vou falar de mim. Gente, se falava no momento presente, porque minha mente ou estava no passado, tentando resolver alguma coisa lá no passado, ou tentando ir para o futuro. E a mente faz isso. Ela desvia nós, a gente não consegue viver o hoje, né? Tanto é que a minha vontade era sempre de fazer esse trabalho aqui. Mas aí minha mente fazer o quê? Não, vou ficar aqui, né? Depois eu faço. Não, mas daí eu lembrei que fulano ciclano fez aquilo, que Beltrano, nananana, principalmente quando a gente vem de uma família que às vezes trouxe choque disfuncional pra gente. Né? Daí a gente entra em outro conceito também, mas o principal aqui, o livro ele já faz isso, já abre espaço para que você esteja no momento presente. Olha só. Então, em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quando mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem um hábito de negar. Por que a mente tem um hábito de negar e resistir ao agora? Ele faz essa pergunta. Por que a mente tem um hábito de negar e resistir ao agora? Eu acabei de falar, né? Eu falei da minha parte, então vocês começam a falar, pensar de vocês, né? Aonde é que vocês estão energizando? Aí vem um sentimentozinho ali, né? Um desânimo, assim, uma procrastinação, né? O que ela tá falando? Ou então um julgamento sutil ali, né? Uma certa, um certo assim, mexeu no meu momento de conforto. Compreende? Porque ela não consegue funcionar e permanecer. Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo. Tanto o passado quanto o futuro. É assim ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Então, assim, como a gente está acostumado, né, com o passado, com o futuro,
Ela, na verdade, né, tomou conta, né? Então ela, gente do céu, não vou me descobrir aqui. É uma ameaça o dia de agora para a mente. Olha onde é que vai, né? Aí o nosso corpo adoece, aí a gente vai atrás de uma possível, né, satisfação hoje presente. Mas o objetivo é a gente já continuar sem que a gente causa tudo, né, uma possível doença no corpo. Olha só. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Essa coisa de tempo e mente são inseparáveis. Então, né, ela precisa, né, de achar que tem que ficar no futuro ou tem que ficar no passado, né? Imagina a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haverá passado e futuro? Imagina a Terra, se tiver plantas, só plantas e animais, não tiver nós, seres humanos, conscientes, né? Será que ainda haverá passado e futuro? A natureza, ela vive no momento da agora. Se chover hoje, vai ter aguinha, se não chover hoje, né? Tá tudo certo. Para eles não tem passado e futuro. Será que a pergunta, que horas são? Elas fazem essa pergunta, as plantas, né? Os animais fazem essa pergunta, que horas são hoje? Né? E amanhã, que dia que vai ser? Esse tempo, né? Eles dizem hoje. Né? Que dia é hoje? Teria algum sentido para o carvalho ou uma águia? Isso? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora. A hora é agora. O que mais existe? Né? Uma pergunta bem inteligente. Esse livro ele realmente põe, né, para você voltar ao teu estado de ser, principalmente, né? Que o objetivo é esse. Porque muitas vezes a gente nem sabe responder quem que a gente é, porque a gente está no problema. A gente nem consegue falar quem que a gente tem que ser agora, né? Não há dúvida que precisamos da mente o tempo todo, mas no momento que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser é inseparável do agora. Você fica lá atrás ou lá na frente, né? Que é inseparável do agora, né? Ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso, ao reduzi-lo em meio para alcançar algo no futuro. Algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana insere uma grande quantidade de sofrimento cuja origem está no passado. Eu falo sempre que a gente sempre tá naquela vozinha, nossa, mas eu deveria ter falado isso. Gente, se eu tivesse uma situação hoje, se eu tivesse feito aquilo, eu deveria hoje estar numa situação melhor. A gente fica conversando, sabe? Né? Falou até no livro aqui ontem que tem pessoas que falam sozinha. Eu era uma pessoa que falava sozinha, né? A gente andava pela casa, meu Deus do céu, eu deveria ter feito isso. Ai, mas não sei o que. Daí lembrava numa situação lá que, enfim, né, o ex ou coisa assim, que não sei o que, porque uma fofoqueira, ou, né? A gente ainda fica naquele sentimento de mágoa, naquele sentimento de julgamento, e mais ainda de nós mesmos. A gente se sente inferiorizado com isso. E a gente fica lá atrás. E a gente acaba o quê? Não sendo. Hoje. Olha só onde vai a nossa, né? A nossa mente levando a gente, né? Controlando, porque a gente está o quê? Né? Na compulsão. Augusto Cury fala de pensamento acelerado. Eu falo de viciados, né? Compulsão.
Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos mais do que necessário para lidar com aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Ponto. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, olha só, inverte essa lógica, né? Boa tarde, tudo bem, Bianca? Fixando no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência? O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? Oh, sério? Quiser fazer constelação, tá? Eu tô fazendo a leitura do livro. Aí, se quiser fazer uma facilitação, fica à vontade. Lembrando, gente, que é 1 quilo de alimento, tá? É 1 quilo de alimento porque tem essa parte do inconsciente, né? A gente consegue ver aonde a gente começou as nossas emoções tomar conta, né? Às vezes uma fobia, aonde a gente começou, né, a criar todas aquelas bagunças de depressão. Tem a ansiedade, né, também toma conta da gente. Então a gente tem que ver, às vezes a gente abre o campo, porque muitas vezes vem de algo, né? Eu peço, Silvia, 1 quilo, né, de alimento, né? 1 quilo de alimento, né? E peço que a pessoa também não esteja grávida, tá? Porque mexe um pouquinho com o sentimento das pessoas, né? A maioria das pessoas, elas começam a desabafar e também começam a chorar. E cuidado que aqui a live é uma coisa aberta, então assim, não tenta falar da sua vida em detalhes, né? Mas a gente sabe que todo mundo tá com ansiedade, tem fobia, tem depressão, as palavras principais, assim. Daí vai apresentar algo e eu também não vou falar nada que seja, né? É aqui mesmo, né? E também eu faço particular, gente. Quem tá aqui comigo nas lives ganha desconto, tá? Daí é algo mais aprofundado, mas aqui também já ajuda, né? Dar um leve insight. Sim. Aí eu peço 1 quilo de alimento, porque tudo que a gente faz, né, a gente tem que ter a troca, né, até porque para vocês também não ficar, e eu também não ficar superior a vocês, né, e achar que eu que sei tudo, né, nada disso, gente, né. Aqui é uma possibilidade de uma ferramenta para vocês evoluir e melhorar, né, porque a gente vem de família que a gente aprendeu só até ponto X, daí a gente acha que é isso e pronto, acabou, né. Pode ser que seja assim, a gente tem que respeitar, né? Tá tudo bem, mas se você tem uma disfunção, da onde adquiriu, né, dores, né, a gente tem que entrar nesse mundinho para que a gente tira você daquele buraco e te traz o momento presente, que é exatamente isso também que o livro, essa leitura vai ajudar muitas pessoas, né? Tenho certeza disso, tá bom? Eu vou ler mais um pouquinho, daí, deixa eu ver aqui, já tem uma pausa, daqui a pouco daí se quiser fazer a constelação, daí só me avisa, tá? Que daí eu vou continuar a leitura, tá bom? Vai estar no YouTube também, tá? Agora, tá. Diga sempre sim ao momento atual. Sim, sim, eu sou. A palavra eu sou, gente, ela tem um poder de criação muito forte. Ela é uma palavra criativa. Então, quando a gente pronuncia essa palavra, eu sou, você também se concentra no momento presente. Porque às vezes a gente tem que usar as palavras certas para que a gente também volta, né? Então, cada um vai procurando essa palavra. Então, a palavra eu sou, eu sou, eu sou. Hoje é um dia de ressurreição, porque a gente está vivo. Amanhã a gente não sabe, amanhã a gente vai ter um novo amanhecer, que provavelmente hoje, por isso que eu digo, não crie problema.
Se vier problema, né, uma separação, perda de um ente querido, isso sim a gente tem que estar preparado para as nossas emoções, né? Mas as pessoas estão já sofrendo, vivendo uma emoção e desgastando a sua energia por coisas que já passou, ou coisas que não vêm ainda na nossa ansiedade, né? Isso traz a ansiedade, já isso começa a trazer também uma certa depressão. Então a gente tem que entender um pouquinho, né, esse mecanismo de eu sou, estar vivos aqui, né? Esse livro exatamente está falando isso. E principalmente nós que a gente é responsável se a gente vai querer problema ou não, né? É melhor evitar, certo? E cuidar também principalmente, sim, também, né? Sobrecarregado também, sim. Uhum. Sim, sim, sim. Família, né? Família. Você não tem outros irmãos que podem ajudar também? Como é que é? É grande a tua família? Tão longe? Porque, né, a gente tem que às vezes estipular, né? Irmã. A gente sempre tem que ouvir e ver um meio certo para que também você, né, comece a ver que isso tá te... Daqui a pouco você tá doente e não pode nem cuidar dela, né? Ah, tá. Sim. Mas calma, né? Tudo é um porquê, tudo tem um propósito. Ela é mais velha que você, mais nova? Sim. Aham. Família é isso, né, gente? A educação, né? 57 anos. Nova, né? Já tá com problema. Sim, próximas, né? É uma idade que a gente... Eu tô com 44, eu vejo que a gente fica já diferente com o corpo, né? A gente não tem mais aquele pique. É um pique, um pouco um pique, parece que meio, sabe? Você quer mais paz, sossego, né? E cuidar de uma pessoa, né? Às vezes a gente precisa de um tempo nosso, né? Você não é obrigada a ficar toda hora, né? Então às vezes tem que estipular, né? Um momento seu, um dia seu, para que você não venha ficar doente, compreende, menina? Então, para que? Então hoje é o dia de hoje, né? A gente vai ter que buscar problema para que você não venha causar problema. Daqui a pouco as duas estão numa cama. E daí? Quem vai cuidar de você, né? E a gente é uma idade, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, a gente não tem mais aquele pensamento, a gente quer resolver, né? A gente já é maduro o suficiente para resolver as coisas. Mas isso você tem que conversar com teus irmãos, tipo, uma ajuda de uma empregada, pelo menos 2 vezes por semana que você pode sair, né? Encontrar uma amiga, não sei se você tem filho, casado, pode ficar com dar atenção pros filhos também. Né? Você começa a colocar no papel tudo isso, olha, tal dia não tem como, eu preciso desse dia pra mim, senão daqui a pouco quem, né, vai... Então, né, daí mais ainda, porque é sozinha, solteira, né, assim, não precisa ter mais vida livre, né, e não é, gente, cada um tem responsabilidade, né, ainda mais que tem mais irmão. Contratar alguém pra vir cuidar, né. Pois é, mas não é assim. Não é porque você é solteira, né, que você tem que carregar o fardo. E os filhos dela? Ela tem filho? Como é que é a relação da tua irmã? Qual seria a causa que tua irmã está nessa situação, né, da ajuda? Também não. Mas tem irmãos, né? Uhum. Sim.
É uma questão de fazer uma reunião, né? Conversar, pedir um apoio, porque daqui a pouco as duas estão lá e você sabe que às vezes a gente tem que ter o livro aberto, né? Ah, esquizofrenia. Sim. Sim, depressão. Então, a mente tomou conta, né? É exatamente isso. E ela tem alguns insights que ela consegue ouvir você ou não? Ela consegue ouvir às vezes? Sim. É o que apresenta a nossa realidade agora, né? Então a gente tem que estar preparada, né? Você já teve uma perda, já foi viúva, né? Uma perda de uma dor. Talvez você, né, veio tudo isso porque você pegou, talvez tudo isso. Uhum, sim. Depressão profunda, né? Eu vou continuar a outra leitura aqui, daí se você quiser abrir uma constelação para ver, né? Ah, sim. É a vida, né? Eles estão em outra dimensão, né? Tu vê, né? A tua irmã que tá comovida, mas ela tá na cabeça dela em outra dimensão. Olha só, né? Algo fez com que ela desviasse da atenção comovida, né? A gente tem que respeitar também, né? A gente não tem como mudar, mas a gente tem que entender que a gente também uma hora vai para outra dimensão, né? E a nossa vida, o pouco tempo que a gente tá aqui, né? Então a gente também tem que cuidar disso. Sim, você que vê. Você que se sente melhor. Eu vou continuar a leitura então, tá bom, minha linda? O que poderia ser mais sensato de criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? Então, uma resistência interior, né? O que seria a gente cria uma resistência, né? Eu que agradeço. De uma coisa que já é, né? Então, tem um problema hoje, né? Mas ainda a gente cria uma resistência em cima. Então, a gente cria uma certa emoção, né? Um certo peso. Mas a gente tem que ver se também não é um desgaste, né? A gente tem que analisar as nossas emoções. Se não está trabalhando demais, se não está cuidando demais de uma pessoa, né? Igual a minha colega aqui, a gente também tem que separar. Mas também a gente tem que ver que é uma pergunta, né? Você está criando resistência interior, alguma coisa que já é, né? O que poderia ser mais sensato do que se opor à própria vida? Então, a gente começa a falar de problema, a gente está se opondo à própria vida, né? A gente acaba dando espaço também para o negativo. Porque a gente está ficando negativa, né? A gente está tendo uma conversação que a gente não está bem. Então a gente está tendo uma resistência. Então a gente não está no momento de viver agora, né? Então, o que poderia ser mais sensato do que opor a própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é. Diga sim para a vida. E veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor em vez de contra você. Aí ele faz essa reflexão, né? E ele vai falar daqui a um pouquinho o que está acontecendo com a nossa colega também. E se caso acontecer algo realmente inesperado, independentemente ele, né? Só que o problema está que mesmo que não tenha, muitas pessoas não têm algo inesperado com ela mesma, ainda assim as pessoas elas não estão presentes. Às vezes elas estão naquela dor. E às vezes apresenta de uma forma que, né, vem até a piorar essa situação. Quando a gente procura mais problema. Compreende? Então ele pediu uma pausa, que ele pede uma pausa, e eu fiz uma leve reflexão, e justamente, né, a nossa colega conversou um pouco aqui, você falou um pouquinho dessa situação, mas você vai entendendo, vai se aprofundando e vai se equilibrando internamente para que isso não te suga, não deixa que, né, não deixa de viver. Compreende? Vai abrindo, né,
a seu favor no dia de hoje, quando a gente começa a se perceber no momento agora. Nós estamos no segundo capítulo, gente, tá? Já começa uma conversaçãozinha que há uma possibilidade, e realmente, se a gente consegue pegar essa possibilidade, você começa a estar no momento atual. Daí aquela perguntinha, né? Aquela resposta, uma resposta aqui que faz. Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. Olha só, me faz uma pergunta, né? Respondeu aqui, né? Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nome às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistências e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova de estado de liberdade interior, o estado de verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. A gente tem que ir para ação também. A gente tem que buscar, a gente começa a ver, eu preciso, tá bem. Isso aqui tá me atrapalhando. O ruim seria se a gente estivesse numa cama, né, gente? A gente não poder sair da cama. Mas se ainda você tem as tuas pernas, né? Você consegue, você tem que ir atrás de uma solução para que você vive bem, não traga mais problemas. Né? Porque a gente está entrando no mecanismo de resistência, né? A gente está parou ali, né? Algo está sendo não suportado, é o momento que você está, né? Seja lá uma perda, ou tá cuidando demais de alguém, que aquele tá te sugando, ou um trabalho, uma pessoa. Tem pessoas que realmente também não estão fora de si, onde você está no momento que você está despertando, né, para uma realidade onde você quer estar bem, é um direito seu. Você não tem culpa. Agora, quando vier uma coisa para você que seja que você não pode sair mais da cama, daí também é um momento santo. Você também vai acabar agindo de uma outra forma para que se mantenha vivo, mesmo em cima de uma cama, compreende? Cada um tem a sua interpretação no dia do agora. Olha só, né? Daí fez essa reflexão, a gente acabou de fazer essa reflexão, a gente vai para o outro capítulo agora, né? Parágrafo, desculpa, que a gente está no capítulo 2. Dissolvendo o sofrimento do passado. Muitas vezes, porém, e como sempre, e eu sempre falo, que a gente já vem com os resquícios de sofrimento do passado. Por isso que a gente não consegue, às vezes, comandar com mais leveza o que apresenta no presente. Então, às vezes, tem pessoas que gostam de falar de sofrer. Sabe? Igual pessoas que gostam de falar de fofoca, gostam de falar de problema, né? Tem pessoas que ficam na mente, estão viciadas na mente. Só muda uma droga para ela mesma, né? E daí agora ele vai falar um pouquinho do passado, né? Dissolvendo o passado para que você também esteja presente, mesmo tendo problema, né? Dissolvendo o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder de agora, vamos acumulando resíduos dos sofrimentos emocionais. Mais um sofrimento. Se você já teve um sofrimento antes, né? Você só está às vezes acumulando mais sofrimento, para que isso gera ansiedade, possíveis depressão, possíveis fobias, isolamento, né? A preocupação maior é o isolar. Aí tem que correr realmente pedir ajuda, né? Já é uma ajuda um pouquinho mais de um profissional, até é mais sério mesmo, né? Quando a gente não quer mais falar com ninguém,
Ali é porque realmente a gente está bem, precisa de uma ajuda mais específica para isso, né? A gente não está presente mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Então, isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, por isso dessa terapia, para a gente aprofundar onde começou todo esse sofrimento que hoje ainda mantém, só muda de cara, né? Causado pela falta da compreensão no mundo que nascemos. Então a gente não compreendeu. E quando a gente é criança, às vezes a gente fala assim, nossa, o mundo é perverso, né? A gente tem medo das coisas, a gente é inseguro. E a gente cresce com essa criança reprimida, né? Porque criança quer o quê? Ela quer brincar, ela quer se soltar. E na verdade essa criança, ela sempre esteve ali dentro de você, mas a gente está onde? Ainda naquele sofrimento. Então a gente não consegue nunca estar no momento de agora, porque a gente não consegue libertar aquilo que a gente sempre foi. Brincar, né? Rir, estar em paz, estar gostoso, fazer nossas escolhas. Olha só, né? É aquela coisa, dor é inevitável, gente. Né? Quem já perdeu um ente querido sabe. Ou alguma coisa que foi significativa para você, aquilo causou uma dor também, né? Mas daí se teve uma emoção é porque você está sofrendo ainda, né? Se permanece uma emoção, se você tem alguns resquícios que você não consegue estar presente, né? Uma agonia, alguma coisa, né? Já um pouco mais agravante é porque você não tá, você tá algum resquício no passado ou então projetando algo para esquecer também. A gente projeta muito, se um dia eu vou ser feliz. E a única possibilidade que a gente tem, gente, é exatamente eu falando com você agora, que já passou em segundos e agora que... Olha só, né? Se olharmos para ele como uma entidade invisível com característica própria, estou falando do sofrimento, como se fosse uma entidade invisível com característica própria, o sofrimento, né? Estaremos bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo. Então, se tem algo específico, caso você não consegue encontrar a tua emoção, o corpo, ele mostra, né? Ou tá com batimento acelerado, ou dor no estômago, ou algo que você começa a perceber que não tá tendo controle, né? Você não consegue mais, de repente, levantar numa cama, porque é como se fosse, né, uma entidade visível por você mesmo, né? Você começa a ver assim, nossa, eu não consigo ter mais controle. Ou então você está na compulsão da comida. Ou então as pessoas hoje em dia também querem ficar magra demais, perfeccionista demais. Isso é uma compulsão, uma preocupação também, né? Ela não consegue estar presente, ela sempre está numa preocupação de estar bem, compreende? Sempre no futuro, né? Não que não seja bem, gente, calma lá, né? Mas tem coisas outras que são saudáveis no dia de hoje para que a gente não cause mais problema. Atividade física, caminhar, se você não gosta da academia, né? Claro que a gente às vezes também, eu moro numa região muito perigosa, então é um lugar bonito, mas eu não posso ir para fora porque é perigoso. Pegar sol, a gente sabe que se teve uma influência que tal, porque fez ali. Sim, então, né? Gente, coitada dessa menina. E já era magrinha daquele jeito. Eu falei, gente, então eu tô gorda. Acho que numa época da minha vida que sim, exercício físico é fundamental, né? Eu me identifico muito com Pilates, gente.
E academia eu não consigo, já tentei várias vezes, já me inscrevi na academia, já fui e tal, e daí eu olho aqueles musculosos, eu tenho medo de ficar musculosa, eu sou alta, grande, então eu acho que eu vou ficar gigante, né? Então eu entro no julgamento, daí pra que não entrar no julgamento eu pego uma facilitação para que isso não me corrói. Porque daí a gente fica no sofrimento de querer fazer exercício físico, então a gente tem que fazer alguma coisa para que a gente também se sinta bem no dia de hoje, né? E então isso nem é pela questão da beleza, nem é pela questão de estar bem, mas é pela questão de que a gente sabe que a gente está chegando mais certa idade, já começa a doer aqui, né? E a gente fica sentado, a gente precisa fazer exercício físico, a gente tem que fazer alongamento. Então não nem é uma questão de que é o momento presente para que a gente não crie mais problema. Compreende? Então isso é uma necessidade mesmo do corpo. Nem somos nós, né? Mas cada um no seu compassar, sabe? Vai se identificando. Tem gente que gosta de dançar, eu também gosto de dançar, né? E isso. Às vezes tem gente que tem fobia de ficar na frente dos outros, então faça alguma coisa dentro de casa, na frente do espelho, sozinha. Né? Mas tem que ver essa fobia, mas por que dessa fobia? O que te controlou em relação a isso? Então cada um vai se identificando e também vai se percebendo no momento do agora, né? Então o sofrimento emocional do corpo, ele se apresenta sob duas modalidades, inativo ou ativo, né? O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativo em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase inteiramente tomada pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocional, perdas do passado, abandono, etc. Qualquer coisa que possa ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em padrão de sofrimentos do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar o estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo, um pensamento é capaz de evitá-lo. Então, se você tem uma pessoa, se você uma vez teve uma emoção muito forte, uma raiva, que tomou conta de você, né? E você vai estar com uma pessoa, você se encontra uma pessoa que você tem raiva, de repente você começa, sem conhecer essa pessoa, ou até um parente ou coisa assim, você começa a sentir essa raiva. Porque ela ativa, ou nós ativamos ela com esses sintomas dessa emoção. Então também é uma característica a gente ver que algo, alguma coisa, uma emoção não está bem dentro da gente. Mas né, da gente se sente, mais ainda da gente precisa ficar com raiva com a pessoa, ou, né? É claro, existem as pessoas que realmente extremamente negativas, né, que a gente não consegue nem ficar perto. Mas ela ativou alguma coisa também em você importante, um desequilíbrio onde você não conseguiu e às vezes você ficou o dia inteiro pensando e falando sobre aquela pessoa. Porque também acabou tomando conta. Por isso que a gente também tem que cuidar, tá? Porque aquilo fez com que ativasse algo que de repente você também já teve algum dia. Então, por isso de não julgar, porque muitas vezes essa pessoa ela vem para te trazer algo para você se libertar. Olha só, né? Isso não quer dizer que daí que você vai ter que conviver com aquela pessoa e aceitar e nada disso, tá, gente? Mas a gente tem que começar a ser um observador para nós mesmos da nossa cura, que a gente só tem agora. Independentemente de quem quer aquela pessoa, se gosta de você, se não gosta, se quer perto, não quer. Mas você tem que estar querendo estar presente, né? Olha só. Então a gente começa a observar, né? Tá, sobre ele está pronto para despertar um estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo, um pensamento é capaz de ativá-lo. Então a gente quer saber, por que será que ele me olhou assim, né? Aí a gente fica numa emoção de julgamento.
Isso é sofrimento, não está presente, está na mente. A mente te comanda, né? Alguns sofrimentos são irritantes. Olha só, irritação é um sofrimento. A gente acha que é bonitinho, né? Se ficar irritado, mas na verdade isso não é bom. Isso não faz bem pra gente. Mas inofensivos, né? Como é o caso de uma criança que não para de chorar. Aí a gente volta na infância, né? Se você for aquela criança que não para de chorar, birrenta, a gente tem que fazer alguma coisa para que ela volte ao seu estado de vida normal. E muitas vezes os nossos pais não sabiam como cuidar da gente. E às vezes a gente cresce, alguém ativa e a gente ainda é aquela criancinha, o quê? Daquela emoção. Né? Porque ativa aquilo lá. Olha só. Né? Quando são monstros destrutivos e mórbidos, então, como eu falei, né, quando a gente é criança ainda, né, a gente, né, tem essas coisas, como se fossem verdadeiros demônios, né? Olha só. Alguns são visivelmente violentos, outros emocionalmente violentos. Então a gente, eu lembro que uma vez a gente foi no final de ano na casa da minha tia, e eu e minha prima, né, a gente tava fora ainda, que minha tia colocou um monte de algodão ainda no pinheirinho dela, começou a pegar fogo lá, e a casa de madeira, gente do céu. Aquele dia era tudo pra acontecer coisa... Só que eles colocaram o Papai Noel na frente, eu sempre tive medo de Papai Noel, gente, tá? E eles colocaram uma luz lá na frente do Papai Noel, gente, eu senti tanto medo, nunca esqueço isso. E pra mim descobrir que tudo que me ativava era isso, porque a mente toma conta. E é aquela pessoa que sentiu a mesma coisa, e a gente faz o quê? Às vezes puxa essas mesmas pessoas que estão perto da gente. Às vezes ativa a mesma sensação. Só que isso não quer dizer que a mesma sensação foi aquilo que exatamente foi aquele medo real, que foi um medo ilusório. Mas quando a gente é criança, a gente não consegue, né, falar assim, isso é branco, não é preto. Compreende? Isso toma às vezes conta da gente dessa emoção e a gente cresce com essa emoção. Às vezes por coisas bobas. Nem pode ser as graves também. Às vezes aquilo que pra mim foi bobo, pra aquela pessoa, aquela mesma emoção foi realmente grave. Compreende? Então a gente tem que conhecer aonde a gente cria as nossas primeiras emoções e aonde a gente, né, às vezes fica no inconsciente. Às vezes, cuidar de uma irmã para deixar você sofrendo está ativando algo lá atrás que você estava sofrendo também, e você manteve esse sofrimento. Às vezes uma perda do teu marido, daí pela questão de ser cuidado e de manter aquele sofrimento, você acaba ficando, né, sobrecarregando com isso. Aí você começa a despertar, fala assim, peraí, cadê minha vida aqui? Eu não tô doente. Olha só. Né? Então você vai meio que desfocando já começa a abrir a tua consciência para isso. Alguns sofrimentos são irritantes, né? Como falou aqui, eles podem atacar tanto pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Tem também, né? A gente tem que ver que também existem essas pessoas violentas realmente. Né? Tem pessoas que realmente vêm para fazer uma atrocidade. Olha só. Hoje a gente passou por situações que foram de grande perigo. E às vezes a gente pode sentir essa sensação, né? Sentindo essa energia com outra pessoa. Olha só, a gente às vezes inconscientemente a gente é uma testemunha da emoção. E pode ser também só um julgamento, né? Às vezes a gente não sabe. Olha o poder que a gente tem dentro da gente, né? De ser também. Boa tarde, tudo bem? Luciane. Então, os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se, então, profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio, né? Eu sei que é forte essa parte aqui de falar, mas é exatamente isso que às vezes acontece, né, gente? Às vezes... E isso, muitas vezes também, gente, quando a gente vem com esse sofrimento, a gente vem de uma bagagem, de uma família onde muitas pessoas até
Você viu aquelas pessoas assim, ai, um se suicidou, daí você vai pesquisar a vida daquela pessoa lá, daí se suicidou um tio, se suicidou um primo, porque às vezes vem de família, né, de sofrimento. Isso é uma coisa, né, mas que a gente já ouviu, a gente sabe, todo mundo já soube alguma história, ou às vezes até na própria família, né. Tem também de vícios, bebida, né, pai, mãe, vô, bisavô, bebia, aí passaram por situações vergonhosas, né, e situações assim que até perderam esses entes queridos através da bebida, então às vezes tem traumas. E às vezes por amor a isso, a pessoa não fica bêbada, mas encontra um marido que bebe, pra permanecer nessa dor. É como se fosse um passado da dor. Olha só. Aí como é que a gente volta? Trazendo para o presente. Né? Mas para isso a gente tem que dar uma fuçadinha lá onde ele começa, sabe? E às vezes é muito difícil a gente de querer encarar, né? Porque a mente às vezes toma conta. A gente acha que isso é bom, tem que ser assim, né? Que a vida é injusta. E não é. Se a gente sempre tá durante o dia aqui, se Deus está te dando, né? Oi, Aline, tudo bem? Um novo dia aqui, né? Nós aqui presentes, principalmente. É o momento agora. Às vezes levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável. Também tem isso, gente. Né? De repente, do nada a gente sabe uma história, ou, enfim, vê algo, alguma coisa, né? Uma traição. Tem traição até na própria família. Às vezes escutou algo que falaram de você e de repente você descobriu. Isso é um choque, né? Que acaba tomando conta daquela pessoa. Oi, Rafael, tudo bem? Entretanto, o mais importante é observar essa situação em nós mesmos que nos outros. Então o ponto tá aqui, porque a gente fica remoendo sempre o outro, né? Mas o importante, ele quer dizer, começa a se observar, desfoca do outro. Né? Recebeu, internalizou, não conseguiu absorver, vê se essa emoção não está em você ainda. Né? Se você está inseguro, sempre em estado de alerta. Olha só, né? Muita fobia. Você já começa a perceber uma pessoa um pouquinho mais movimentada, você já fica um pouco, né? Isso são os pequenos sintomas. Ao despertar tem ânimo. Porque tá no sofrimento. E quando tá no sofrimento, tá na mente. E se tá na mente, não tá no momento presente. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você. Qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertador do sofrimento. Ele pode se manifestar com uma irritação, um sinal de impotência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento que ele despertar no seu estado inativo. É importante a gente observar. Oi, Lucy. Obrigada, minha anja. Né? O sofrimento, gratidão. O sofrimento deseja sobreviver. Olha só como como é que pode, né? Foi lá atrás, mas devido a ele se instalou na mente, aquilo, né? Aquela energia, ela quer manter em você. Né? Como se fosse eu já expliquei, né? Que como se fosse você olhou, você internalizou e a gente fosse com uma bomba relógio, assim, bum, um sentimento de alguma coisa, e aquele sentimento ele vai penetrando entre as suas, né, células e seu organismo e toma conta todos os dias, ou um dia vem ativar, caso ele estiver ali adormecido ainda, e essa bomba lá, pum, explode novamente.
Nós mesmos somos nossas bomba relógio, né, gente? Com essas emoções. E da onde a gente cria essas emoções, né? Por quê dessas emoções, se não faz parte da gente? A gente sabe que o medo realmente ele é bom, porque senão a gente ia andar com nem uns loucos por aí desgovernados, matando todo mundo, né? Com nem uns animais irracionais, igual uns leão, né? Ou talvez não ia fazer nada, ficar lá, né? Mas ele é bom para que a gente tenha essa consciência de que se a gente andar numa rodovia cheia de cara, a gente vai ser atropelado. Então a gente tem essa consciência de parar, né? Esperar o semáforo. Sim, vai falar mais aqui pra frente. É um livro do Poder do Agora. E mais as constelações também a gente ajuda nesse processo também. E também eu trabalho durante 7 dias com as pessoas, né? Tudo no seu tempo, esses 7 dias. Eu tiro né? Não precisa exatamente ser os 7 dias decorrente, até porque vocês vão começar a perceber todo o seu tempo. Então eu tenho clientes que já estão 5 meses comigo e tá no 7º dia, tá com o 7º dia guardando como se fosse, porque já tá no processo da cura. Elas começam a despertar, né? Porque às vezes a gente não carrega só um trauma, né? A gente vem às vezes de família disfuncional, onde a gente ganha choque, todo sofrimento, perda de um ente querido, problema com o filho, problema com o marido, com o relacionamento, até com nós mesmos, nossa personalidade, toda essa emoção que fica tomando conta. Então a gente vai entrando, vai se aprofundando e vai liberando, né, para que vocês realmente venham, né, com o momento da agora e aproveitar um pouco de tempo de vida que a gente tem. É ou não é? Quem tá aqui na minha live com esses 7 dias ganha um desconto, assim, né? E aqui também com os estudos, né? E também ajuda nesse processo. Mas aí isso já estando só a gente, né? A primeiro dia eu tiro 2 horas comigo, tá? Aí os outros dias vai de 1 hora, 1h30, dependendo o caso de cada um. Aí a gente marca o dia, a hora, é online, né, para essas terapias. Então vamos continuar a nossa leitura, que já vai ajudar muito a gente nos libertar, né, gente? Então o sofrimento ele deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identificando inconscientemente com ele. Então muitas vezes a gente não consegue achar nossas emoções, que está lá atrás, a gente tem que compreender, né? Às vezes está lá atrás. Aí tem essas libertação onde a gente vai, né? Vai vendo, vai mexendo, para que às vezes você até sabe qual que é, mas a gente vai vivendo meio que despercebido. Eu fui criança, não tem nada a ver, então a gente continua. Mas às vezes já também tem aquela que você tá meio que desfazendo como despercebido, como se algo assim fosse, né? Mas essa emoção tá ali, né? E às vezes precisa olhar. Então, portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia na qual ela se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar de alegria. Acha a indigesta. Acha e a indigesta. A gente tem que mastigar e, sabe, eliminar da nossa vida. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejamos ter mais sofrimento. Então a gente, né? Eu sempre falo no momento de agora, se dá uma olhadinha se você já não estava querendo manter aquele sofrimento onde você já adquiriu. É só um resquício, né? Onde já queria que mantesse essa contaminação. Então a gente tem que digerir isso aí para eliminar, tá? Para ir embora da gente mesmo, né? Passamos a ser vítimas ou perpetradores, né? Esse conceito de vítimas e perpetradores, gente,
A gente tem que dar bastante atenção aqui também. A gente tem que entender muito sobre vítima, o que é ser vítima, o que é perpetuadores. Queremos infligir sofrimento ou senti-los, ou ambos, né? A gente quer negar e muitas vezes a gente quer sentir. Então, quando a gente é vítima, a gente não quer, né? A gente fala do problema, entende? Então, às vezes a gente se une com pessoas para falar de problema. Vou dar um exemplo. Você está num relacionamento abusivo e você tem uma amiga para falar do relacionamento abusivo e não sai daquilo, só vai num sofrimento para manter, para falar isso, sabe? Que a solução é realmente ir embora, largar tudo e se separar, mas não, a gente às vezes gosta de estar lá. Tem pessoas que querem ser vítima mesmo, para dizer que eu sou vítima. Porque a mente comanda, porque ela não consegue ter força, porque a energia da emoção tomou conta, entende, gente? No vítima não quer dizer que você só faz de vítima, mas às vezes porque controlou a emoção de vitimismo, é isso que eu quero dizer. Compreende? Não é para você mesmo, né? E a perpetradora que fala aqui, perpetradores, né? Ele gosta de sentir. Tem pessoas que gostam de sofrer, gostam de fazer o outro sofrer, né? Hoje a gente está na moda agora esse tal do narcisista, né? Não é? E a gente às vezes é narcisista com nós mesmos, mas a gente às vezes não sabia. A gente não sabe, porque a gente é carência de informação, né? Pra gente poder evoluir e melhorar. Tá? Gente, agora são 17h11, até 11h30 eu vou ter que fechar, tá? Porque eu vou ter que ter um compromisso. Mas eu vou ler mais um pouquinho, tá bom? Então, na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. A gente às vezes não tem consciência disso. E a gente sabe que a gente não quer sofrer, né? A gente afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer. E o que é consciente? Agora. Olha só. Né? Porque desejar mais sofrimento é uma insanidade e ninguém é insano conscientemente. Então assim, ele usa um termo forte, né? Mas é verdade, gente, a gente tá doente compulsivamente, né? Porque se a gente tá no momento presente, a gente vai aproveitar a nossa vida, a gente vai dar um jeito, a gente vai deixar pra lá. A gente começa até, né, com o tempo, fala aqui no primeiro capítulo, quem quiser seguir lá no YouTube, Raiz que Liberta, eu tenho 2, tá? É o Raiz que tá em amarelinho, tá, gente? Que o outro eu não consegui entrar no YouTube, eu já fiz de tudo, já tentei, já não sei o que eu fiz com aquela conta lá, e daí eu abri uma outra, tá? Aí tem esse livro aqui, quem quer ler um pouquinho já fala um pouquinho mais ali também. Tá? Continuação, às vezes vocês estão sem fazer nada, né? E daí vocês pegam. Eu gosto mais sempre estar assim ao vivo, aqui presente, parece que a energia ela flui, né? Mas tem gente que gosta de ficar lá, às vezes tá aquele dia que precisa de uma ajuda, daí de repente vai lá ler, né? E tem alguns outros resumos, né? Não tão profundo como eu tô debatendo aqui com vocês, colocando umas realidades que realmente para que a gente também comece a entrar na nossa realidade. Não, é Raiz que Liberta. É só entrar lá. Raiz que Liberta. Você vai lá ver. Tem 2, tem um de chapeuzinho e tem que tá em amarelo, Raiz que Liberta. Vocês vão ver logo. Tá? É esse aí. Tem poucos seguidores nesse. Tá? É esse aí. Isso. Esse mesmo. Então, se você tivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer, porque desejaria mais sofrimento.
Por que desejaria mais sofrimento? É uma insanidade e ninguém é insano conscientemente. Então isso é uma doença, ficar no sofrimento. Então a gente inconscientemente está doente. Quando a gente começa a estar consciente aqui, qualquer coisa que acontece, começa a ver que não te atinge, desde que você não fica numa cama, e também você vai começar também sobre isso, claro que a gente não vai pensar sobre isso, mas só para dar um exemplo, onde a gente vai chegando, do valor que a gente dá para o momento da agora, né? E lá, nesses outros capítulos, fala de outras coisas, né, um pouquinho mais profundo em relação à mente também, né? Mas aqui vocês já estão pegando assim, porque cada capítulo ele te dá essa chave para te despertar, sabe? Ele não para, do começo ao fim esse livro é assim. É para realmente puxar você e penetrar para que você venha aqui no momento presente, né? O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. O ego, gente. Boa tarde, Michele, tudo bem, minha flor? Gostei do teu bolo de Natal. É um bolinho? Lembrando que a Michele faz doce. Ela é uma facilitadora de fibromialgia. Tá lá também no YouTube, gente. Ela teve uma live comigo. E teme ser descoberto, olha só, né? Então o ego, nosso, né, que tem a vítima e tem o perpetuador, né? O ego, nosso, ele não quer, né, que descobre ele, entende? Que é o sofrimento, né? Então ele vai fazer de tudo para que a gente desvie, né? Para manter esse sofrimento. Olha, nós com nós mesmos, olha só, onde vai onde vai o sofrimento, né? E ali ele é muito sutil. Ele dá uns relâmpagos de momentos bons de prazer, né? Mas depois você acaba voltando. Olha só, né? Sobrevive graças à sua identificação inconsciente com ele, assim como o medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Aqui também é uma coisa bem, né, entra as terapia, gente. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o nosso próprio medo, né? Por isso às vezes a gente quer falar algo particular e, né, enfrentar esse medo também interno, onde a gente carregou muito tempo, né, esse sofrimento. Então, eu até coloquei uma frase lá aqui no YouTube, fala assim, a única coisa que às vezes a gente quer ver é alguém que nos ouve, né? Que nos ouve também, que ajuda a sair desse labirinto, né, de sofrimento, que é um labirinto e que a gente vai, né, trazendo essa possibilidade para a libertação. Mais 13 minutinhos, gente. Mas se não o enfrentarmos e se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. E ele vai se apresentar de outra forma. E daí vai criando mais ansiedade. Vai trazendo outras emoções. Que é o ponto que eu falei, né? Até uma possível depressão e outros sintomas que vai gerando ali. Vai tomando conta até no nosso corpo, né? Um câncer, problema no estômago, porque o corpo é o mais que mostra como a gente está reagindo. Então ele é uma bombinha relógio onde alguma coisa tomou conta de você, né? E mantém esse sofrimento. O sofrimento nos parece um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Ele não pode prevalecer com o poder
da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que o sofrimento é, a última análise, uma ilusão. E isso é verdade. A questão é, se isso é uma verdade para você. A questão é se isso é uma verdade para você. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Por isso que eu sempre digo, gente, usa aquela palavrinha lá, eu sou ressurreição e a vida das minhas escolhas. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas escolhas. Aí você coloca tudo o que você quer fazer. Eu quero a minha liberdade, eu quero a minha situação financeira, eu quero o meu relacionamento saudável, eu quero a minha saúde, eu sou. Porque a palavra eu sou, ela tem realmente o significado da palavra mente, ela é muito poderosa quando a gente pronuncia ela. E principalmente a gente começa a se centralizar, porque a gente fala assim, fala pra você mesmo agora, eu sou. Você fica na palavra e parece que entra dentro de você. Então ela tem muito poder quando a gente pronuncia ela, né? Ou você quer fazer sofrer pelo resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude leva você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossa vida. Esse é o ponto principal, por você mesmo. Torná-la real e vivenciar ela, né? Sem sofrimento. Portanto, o sofrimento não quer que nós observamos diretamente e vejamos que ele realmente é. No momento que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós. É um campo energético, o sofrimento, dentro de nós. E desfazemos nossa identificação com ele, surge uma nova dimensão da consciência. Chamo isso presença, estar presente. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. A gente começa a observar o sofrimento, começa a perceber, estando presente. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser o nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. Presença. Presença elimina o sofrimento. O que acontece? Aí é aquela perguntinha, né? O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? O que acontece quando a gente toma consciente bastante para romper a nossa identificação com ele? Romper mesmo, gente. Né? O que acontece? A consciência, a inconsciência, gente, o inconsciente, tá? Quando a gente está inconsciente, cria o sofrimento, a gente dá espaço para ele, né? Se a gente fica vagando no nosso pensamento, daí daqui a pouco já está tomando conta do sofrimento, sem que ativa ele lá atrás, ou acaba trazendo algo que mantém esse sofrimento. Então é inconsciente porque a gente está o quê? Não está na consciência, não está presente. E esse é o nosso poder, né? São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Então, onde a gente tem luz? Agora. A gente não tem luz, não está claro ontem e nem amanhã. A gente aprende com o
A gente tem que ver se esses resquícios de ontem não tá agora, mas a gente só tem a nossa luz, a nossa iluminação aqui. Aí a gente pensa assim, uma iluminação lá na frente, né? Porque vai vir algo. Não, Deus está dando a nossa energia agora. Eu sempre falo, eu chamo, a nossa lamparina. Nosso corpo é uma lamparina, gente. É agora. Só que a gente está pagando ela com o quê? Com sofrimento. E qual que é esse sofrimento? Ontem, e projetando um sofrimento para amanhã, né? Ou até criando expectativa, criando mais sofrimento, porque às vezes a gente está até pensando em querer fazer um relacionamento, viajando com um relacionamento onde hoje a gente se depara que aquela pessoa não tem nada a ver com você, ainda te usa, te abusa, te deixa com mais sofrimento ainda. É hoje. É hoje que você vai decidir se você vai tomar teu copo de água, né? Faz aí 35 vezes o teu peso. É exatamente o valor que você tem que beber, né? O real do dia de hoje. Que vai te ajudar também a lubrificar, fazer uma boa evacuação, né? Uma boa lubrificação dentro do teu organismo. Também, né? Vai nutrir as tuas células para te dando mais energia no dia de hoje também. Então é muito importante quando você acorda, né, tomar uma água ou fazer um suco de detox com frutas doces, porque a gente fica a maioria do tempo, né, sem esse açúcar. Então o primeiro alimento nosso, né, rico em vida, não em pobreza, que também faz com que a gente perca a nossa lamparina, né, a gente fica fraquinho. Então a gente tem que se alimentar, né, ter a quantidade certa, ricos do alimento, é imprescindível para que a gente também tenha uma boa energia durante o dia. Então isso é indispensável para nós. É os primeiros fatores para que a gente mantenha a presença. Só que daí se a gente está no sofrimento, a gente, né, acha que ficar até mais tarde na cama ou ficar no celular vai trazer mais sofrimento. Né? Aí entra ali, cuidado, aquela vitimização ou perpetrador, né? São pessoas que esse campo de energia acaba te tomando conta, né? Mas na verdade, lembre-se que ele é fraco, não te domina em nada, né? Ele é muito fraco. Porque você estando presente aqui, nada isso te abala mais. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes bastante para romper nossa identificação com ele? Faz perguntas. Ah, tá. Você já foi, né? Eu falei de São Paulo. Então, assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Tá? Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. Então, se hoje você está sentindo uma reação, né, seja lá qual tipo de sofrimento, lembrando que sofrimento é raiva, irritação, desgosto, muito medo também, enfim, tudo que traz sofrimento para você, observa no dia de hoje. Às vezes até uma coisa que você vai fazer que te irrita. Aí se pensa, boa tarde, tudo bem, Goti? Oi, Rafael. Sim, que bom. Então, a gente tem que observar o sofrimento. Então a gente tem que aceitar que está vindo aí. Você está percebendo alguns resquícios, né? Nada, obrigada a você, minha linda. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprende do campo energético total e se fez temporariamente autônoma através de um processo artificial da identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida. Como um animal tenta comer o próprio rabo. É como se a gente comesse o nosso próprio rabo, né? Nossa própria energia. A gente acaba nós mesmos nos sugando com isso, né?
acha que nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Ele faz uma pergunta. Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar a nós e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltamos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixamos de receber o impulso. Então, assim, ele dá um tempinho, né? Daqui a pouco ele pode voltar novamente. A gente tem que estar alerta. Esse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo. Pode até causar dor no corpo, olha só. Mas elas não vão durar, gente. Porque tá tanto tempo, uma identidade sua ali dentro, que ele vem para até causar uma dor no corpo em você. Olha só, tem a Michelle aqui, acabou de entrar, ela teve fibromialgia. Se você tem, ela tá lá também falando, ela conta como é que ela se curou. Ela é uma facilitadora para ajudar nesse processo. Esteja presente, fica consciente. Observa essa fibromialgia também. Fica consciente em relação a isso. E ela fala muito que também é emocional, né? Ela curou muito no processo de sim. Tá no meu, né? Tem que ver o perfil dela. Não sei qual que é o... Não sei se a Michelle tá aqui. Ela tava aí recente. Mas ela tá no meu, tá no YouTube. Ela fez uma live comigo aqui, falando da fibromialgia. Eu não sei qual que é. Se ela tiver aí, Michelle, você tá aí? Acho que é. Não, acho que é Michelle Moraes, não sei. Ela teve fibromialgia também, gente. Tá? Então lá tem uma dica bem interessante lá que ela fala. Bem bacana, foi muito legal. Então, gente, você vai precisar estar presente, alerta, para ser capaz de observar o sofrimento de modo direto e sentir a energia que emana ele. Olha só, né? Então não tem nada mais real quando a gente começa a sentir também no nosso corpo. E quando entra no nosso corpo, a gente tem que cuidar, porque daí a gente vai ter atençãozinha aonde começou a criar, né? Que é o sofrimento, onde a gente começou a sofrer. E não tem cura a fibromialgia, né, Silvia? Que eu não sabia, porque através dela que eu estudei sobre fibromialgia. E não tem cura, né? E até que se identifica. E ela é nova. Acho que tem 35 anos. Ela tem 35 anos e geralmente essa doença, ela acontece de 45 anos para cima. De 45 a 55. É raro acontecer em pessoas novas. Mas você vê, né? Como está o sofrimento, né? Então, você também teve cedo. Olha só, você foi hereditário. E o mais que apresenta, assim, um número maior, seria de 45 anos para cima. No momento que seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, olha só, no momento que seu pensamento se alinha no campo energético do sofrimento, porque é uma bomba, é uma energia, gente. É um campo energético sofrer, porque você sente no corpo. Não tem nada mais que não seja real isso, né? Ele vem sutilmente, né? Mantendo em você, de alguma forma. Você está identificado com ele, né? Porque você mesmo é a tua própria testemunha. Eu não preciso falar, né? Se você está passando por uma situação de dor, independentemente de como você está, se não está conseguindo estar consciente bem no dia de hoje, é porque ele está ali numa energia.
né? E de novo, alimentando com seus pensamentos. Daí cuida que pensamento vocês estão tendo. Que conversinha vocês estão tendo quando vem essa energia. Presta atenção, observa o que você está conversando com você nesse momento. Essa é uma outra chave. Se mostra no corpo, através dessa energia, né, esse campo energético, porque veio do pensamento, da mente. E a mente mente, né? A mente mente. Porque muitas vezes a gente pensa, por que eu tô pensando isso? Já passaram por isso, gente? Ou principalmente se você teve alguma discussão com alguém, com algo, um sofrimento, coisa assim, você fica falando sobre aquilo dias e dias. Por quê e pra quê? Porque o sofrimento tomam conta. Gente, daqui a pouco eu vou ter que fechar já, tá? Já tem que ir, daqui a pouco fazer mais um pouquinho, daí amanhã a gente continua. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar teu pensamento. Quando a gente começar a observar, é que ele começa a ver que você começa a perceber através da onde começa todo esse resquício. No momento que seu pensamento, né, se alinha com o campo energético do sofrimento, você se está identificado com ele de novo. Ah, tá, já falei. Por exemplo, se a raiva, raiva, por exemplo, é um exemplo, né? Ele diz aqui, a vibração energética que predomina no sofrimento, e você alimenta esse sentimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo, ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Geralmente é uma conversação que a gente teve algo sobre alguém. E a gente começa a remoer aquilo. Né? Às vezes briga com irmãos, briga com a mãe, briga com o ex, briga com aquela vizinha fofoqueira, briga às vezes, né? Enfim. Então, a gente começa o sofrimento ali. Se sente, ou daí a gente começa a se culpar. Poder do agora. Poder do agora. Compra e deixa na tua cabeceira que você, né? E começa a se cuidar aonde você tem essa conversação. Né? E às vezes lembra que às vezes alguém ativa isso de novo. Aí você começa a tentar lembrar aonde começou essa bagunça já, esse resquício de sofrimento, que a pessoa sempre está ativando você a sentir novamente. Onde existe raiva, existe um sofrimento oculto. Olha só, quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e pensar como a sua vida é horrorosa, né? A gente começa, né? Parece que a gente começa a falar com a nossa vida como se fosse né? E a vida, ela continua, vem o sol, chove, né? Tudo bem, né? Às vezes está dando um caos, mas também devido a essa nossa falta de atenção, porque a maioria, eu falei, tá? Sempre vou repetir um pouco aqui, que a maioria dos erros, desde de uma queda de um avião até erros médicos, é do ser humano. Porque aonde estava a presença dela? Não estavam presentes, não estavam concentrados, não estavam no agora. Isso, porque é uma bomba, né? O que acontece? A gente pensa, a gente olha, até a gente ganha um choque, né? A gente vê umas situações ruins, né? E daí a gente olha, internaliza e vem a bomba de um sentimento. E essa bomba, ela se mantém no nosso corpo e predomina. Gente, eu vou ter que encerrar, vou falar mais um pouquinho aqui. Quando começa a entrar no padrão mental negativo, a pensar numa vida horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e você passou a estar inconsciente e vulnerável ao ataque do sofrimento. Você estava inconsciente, você estava vulnerável. O que é isso? Falta de conhecimento. É exatamente isso, gente. Não tem o que fazer, né?
Entende? A gente tem a nossa vida, né? Então a gente não pode nem entrar em julgamento, né? Senão a gente começa a ficar fazendo o quê? Um sentimento tomando conta da gente, né? Aquela energia que toma conta. Utiliza a palavra inconsciente no presente contexto para significar uma identificação com o padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre sofrer e o mecanismo do pensamento. Aciona o processo da transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte de alquimia, a transformação do metal não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. Então, metal, ouro, sofrimento em consciência. É só a gente transformar. Sair do sofrimento, torne-se consciente. Estar consciente é agora, né? A separação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Então, gente, se vocês já criaram um monte de sofrimento, né, sofreram, né, lembra que a dor é inevitável, mas sofrer é uma opção. Não crie mais sofrimento. Não crie mais. Senão vai estar cada vez mais criando mais bagagem, cada vez mais vai aumentando essa energia vital e vai trazendo os outros processos onde acontece isso. Hoje em dia as pessoas fazem as coisas inconscientemente. Elas não estão bem. Pararam para pensar agora sobre isso? A raiva, a depressão mata e se faz matar e mata o outro ainda. Olha onde é que vai, né? O estado da inconsciência. A pessoa parece que ela fica um primitivo, um animal irracional. Porque a gente está dominado da compulsão da mente. A mente controla a gente. E a gente não é mente. Resumindo o processo, de não terminar aqui agora, concentre a atenção no sentimento dentro de você, nesse exato momento. Que sentimento você está tendo agora? Concentre-se. Vê, observe. Conheça o sofrimento. Que sofrimento que é? Aceite que ele esteja ali. Está aqui como uma energia. Não pense a respeito. Tenta não pensar, só sente. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Bingo. Gente, pelo amor de Deus, sentiu um sentimento, ficou irritada? Não pensa. Não pensa. Não pensa. Não pensa que daí o pensamento, né? Não julgue nem analise. Não tenta nem analisar e não xingue. Só sente o sentimento, gente. Cada um vai ter uma reação. Só sente. Aí você já começa a ser o observador no seu corpo. Se você entrar em pensamento, você já vai começar a analisar, julgar. Não pense. Não se identifique com o sentimento. Porque se a gente pensa e a gente julga, a gente está se identificando. Aí já penetrou. Compreende? Esteja presente, observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa. Observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então
o que acontece. Tem mais, gente, tá? Aqui. Amanhã a gente vai continuar. A gente parou na página 43. Então, sente o sentimento, não entra em julgação, não se identifica, porque quando a gente se identifica, né? Gratidão você. Quando a gente se identifica, a gente acaba entrando no sofrimento, né? E o que quer se identificar, julgar e conversar com ele. Né? Então a gente sente ele, não se identifica, vê que tá dando uma reação e daí você começa a observar. Aí vai vir mais respostas amanhã. Tá joia? Gente, eu vou ter que ir, tá? Amanhã a gente continua a leitura desse livro, O Poder do Agora, tá? E mais com as minhas reflexões, né? Que a gente começa a se aprofundar um pouco mais ali, tá bom? Gratidão a vocês. Muito obrigado e mantenha o dia de hoje, que é o único dia que a gente tem agora. Beijão, até mais, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, às 16 horas. Até. Gratidão.